Olá, hoje estamos com Agnello Queiroz, antropólogo, técnico pesquisador em arqueologia, pesquisador do Memorial Homem do Cariri e da Fundação Casa Grande. Agnello está acompanhando aqui em Sobral a internalização subterrânea do sítio histórico da cidade. Olá, Agnello. Olá. Agnello, nos fale um pouco sobre o tombamento do sítio histórico aqui de Sobral. Professor, esse trabalho que a gente está acompanhando em Sobral é o trabalho de internalização da fiação elétrica e telefônica do centro histórico, né? Uma área tombada, né, de importância e significado histórico para a cidade. Por isso, há necessidade do acompanhamento que a gente chama de monitoramento arqueológico, né, dessa área durante as obras. O trabalho é coordenado pela arqueóloga Rosiane Lima Verde, né, que é uma das coordenadoras científicas da Fundação Casa Grande e do Memorial do Homem do Cariri, e nós fazemos parte dessa equipe como pesquisadores auxiliares, né? Então, por ser uma área de tombamento, ela tem esse significado histórico, né, e arqueológico para a cidade, para o cidadão conhecer a sua história. Agnello, licença. Talvez o nosso público não saiba o que é tombamento. O que vem a ser tombamento? Tombamento, assim, em geral, é um procedimento, né, que é dado, que é organizado e que é legitimado pelo IPHAN, né, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que cuida dos bens de interesse, né, cultural, seja edificações, manifestações culturais, né, que diz a respeito à história do Brasil e das localidades, né, de diversos estados e municípios do Brasil. Então, esse tombamento é feito através de leis, né, e estudos que comprovam que essa área tem um significado e importância histórica para uma cidade, para um povo. E aqui em Sobral, como se deu esse tombamento? Esse tombamento, assim, em Sobral, ele se deu por interesses de políticas públicas do próprio município, né, através da Secretaria de Cultura, em governos passados, né, em que investiram numa pesquisa arquitetônica, principalmente arquitetônica desse espaço urbano, considerado centro histórico, né, e que veio a se consolidar numa lei de proteção desse espaço e de preservação desse espaço como patrimônio, né. Ela foi realizada através e com interesse como uma política pública do município, em parceria com o IPHAN e com os outros órgãos responsáveis. Agnello, me diga uma coisa, como você vê a preocupação com a preservação da memória histórica? No ponto de vista do patrimônio, eu acho que a gente tem que pensar duas formas, assim, tendo um olhar mais crítico para essa coisa do que é patrimônio, do que é considerado patrimônio. A gente tem duas visões, assim, básicas para entender isso, né? Tem esse patrimônio, esse conceito de patrimônio que a gente chama o conceito oficial de patrimônio, né, que é institucionalizado pelo IPHAN e outros órgãos, né, competentes, e tem um conceito mais antropológico de patrimônio, que é o que realmente tem significado, né, para as pessoas que vivem, né, no entorno e com esse espaço, esse lugar que a gente considera patrimônio, né. No ponto de vista arquitetônico, a gente pode até perceber que Sobral ele pode ter tido um momento de tombamento tardio, né? Muita coisa se perdeu, muita coisa foi, eu não digo totalmente destruída, mas transformada nesse espaço urbano com a evolução da cidade. Outro aspecto é a memória das pessoas, né, sobre esse lugar, né? Sobre a cidade, sobre os espaços de memória de Sobral que ainda são ainda muito fortes. Né? O sobralense, a gente percebe essa coisa de ter uma relação afetiva com esses espaços, né? E ao mesmo tempo conflituosa em alguns espaços, né? Seja de interesses privados, sociais, público, tudo isso, né? Essa complexidade toda está em Sobral como em outros lugares do Brasil que tem essas espécies de tombamento, né, dessas áreas. Se eu não me engano, são 250 edificações tombadas. O que corresponde a essas edificações? Sobrados, casarões, praças? O que vem a ser essas edificações? Eu acho que, como você está falando, é mais no sentido, vamos dizer assim, arquitetônico, edificado, né? Que
o patrimônio ele tem tem vários aspectos que a gente chama de patrimônio cultural, né? Desde, como eu falei, do patrimônio imaterial, que é a nossa forma de ser, né, de existir, de se relacionar, de festejar, né, que isso a gente chama de patrimônio imaterial, embora ele, em algum momento a gente não consiga ver essa separação muito clara, né? E o patrimônio material, que é o que é construído materialmente palpável, vamos dizer assim, né? Os objetos, as edificações, as praças, os prédios, né? Eu acho que nesse ponto de vista do patrimônio edificado, né? O patrimônio material, aí é onde está uma lógica mais complexa de entendimento disso, né? Porque tá permeado por percepções de patrimônio, às vezes, meio que fetiche, meio que elitista, classista, né? Que o que era patrimônio era considerado os prédios que tinham uma característica estética, né? De uma época e, logicamente, construído por uma classe social, né? Mais favorecida, vamos dizer assim. E de um tempo para cá isso vem mudando, assim como um casarão histórico de Sobral, né, que pertenceu a um fazendeiro, a uma pessoa, vamos dizer assim, politicamente ou economicamente importante para a cidade, da mesma forma que ele é importante, né, uma casa de taipa, uma árvore onde as pessoas se reúnem e têm memória daquele espaço, ele também pode ser considerado patrimônio hoje, né? Então, isso quer dizer que é um lugar que tem significado para as pessoas, para o coletivo, para o grupo social que ali habita. Pensando em Sobral, a população, ou seja, que segmento da população de Sobral você acha que se identifica com esse patrimônio material, né, que consiste no sítio histórico aqui da cidade de Sobral? Ou seja, pensando nas igrejas, pensando nos casarões, nos sobrados, nessas edificações que falam muito de setores abastardos da sociedade, de setores dominantes da sociedade, como a população, como segmento que... Bom, o que a gente pode ver nesse tempo que a gente está trabalhando no Centro Histórico de Sobral, é o que a gente consegue, o que eu posso falar é o que a gente tem percebido, né? Porque, na verdade, essa é uma pergunta boa para você fazer a um sobralense, né? Assim, e de diversas classes sociais, né? Para a gente ver mais ou menos como é realmente esse pensamento, né? A gente, às vezes, não pode falar pelos outros, né? Mas o que a gente percebe que aqui o conceito de patrimônio ele está muito relacionado mesmo ao uso e ao significado desse lugar. Por exemplo, as igrejas, para a política pública de patrimônio cultural do município, ou até mesmo do IPHAN, ela tem um valor, vamos dizer assim, da edificação, do estilo daquele prédio, né, e tal. Mas a gente vê que para o sobralense ela tem muito mais um significado religioso mesmo, né, afetivo, no sentido da fé, da espiritualidade, até muito mais do que o estilo, a estética do prédio em si demonstre, né, e traga. Assim como as praças, né, acho que é o lugar de sociabilidade. Antes de ter um estilo estético de construção, é um lugar de sociabilidade, onde as pessoas lembram do tempo de criança, como era, o que fazia ali, onde brincava, como era aquilo, né, onde era que tinha a parede que mudou, né, onde era que passava a rua, onde era que brincava, onde era que se encontrava, onde era que namorava pela primeira vez. Então, tudo isso a gente tem percebido que não só em Sobral, mas em vários lugares tombados, esse talvez seja o real significado que as pessoas têm dos espaços. É a memória, né, no presente, a memória só existe porque ela existe no presente, sobre o passado, da relação de vida com esses espaços. Ou seja, há um patrimônio oficial, né, e o que a gente percebe é um patrimônio, um conceito de patrimônio vivido, né, que nem sempre eles estão andando juntos, às vezes há conflitos, as pessoas que não podem mudar a sua casa porque, né, tem as estruturas tombadas e tal, tudo isso está dentro dessa complexidade de construção e de pensamento do patrimônio, né? Agnello, atualmente o patrimônio cultural é um fenômeno que vem se caracterizando principalmente por quais elementos? Eu acho que um dos elementos de interesse, né, com relação ao patrimônio tem tido muito ênfase a questão do turismo cultural, né? O turismo envolvendo essas áreas, né, dos visitantes a essa área, tentando entender o processo histórico, né, e de edificação desses espaços, né?
que, inclusive, isso tem que ser visto com muito cuidado, né? Para que não você, como dizem alguns pesquisadores da área de patrimônio, com um olhar mais crítico, você não desconstrua a vida desse espaço, a vida social desse espaço, né? Construídas há séculos e tal, para transformar num mero cenário, né? Para turista ver, né? E onde em vários lugares do Brasil, praticamente, os moradores dessas áreas, né, mais antigas, que são tombadas, eles passam a sua vida ali não ter mais sentido, porque parece que o espaço não é mais para eles, né? E constitui um pouco desse cenário. Alguns críticos colocam exemplos muito claros, como o Pelourinho, de Salvador, que as transforma em espaços, cenários para turista ver, né? Eu acho que isso vem balizando um pouco esses interesses, não em si as políticas, porque tem técnicos competentes nessas áreas, né, com certeza, e que pensam além disso, né? Mas às vezes o interesse econômico ele tem falado bem alto sobre esses interesses, né, de tombamento. Agnello, vamos dar um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua com arqueologia urbana aqui em Sobral. Ficamos com o nosso intervalo. Sobral News em Manchetes, um programa que aborda notícias e informações de caráter educacional e cultural, tratando de vários temas de cunho regional e nacional. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece em Sobral e região. Não percam, de segunda a sexta-feira e com reprises ao longo de nossa programação. Apresentação, Lívia Molibe. Agnello Queiroz, pensando em arqueologia urbana, eu queria que você nos falasse um pouco sobre a política preservacionista do IPHAN. O IPHAN, assim, nos últimos anos, vem adotando, né, mais seriamente essa política de cuidar, né, e da pesquisa sobre o patrimônio arqueológico, né. Então, por isso que hoje já existe esse trabalho de acompanhamento de obras em áreas urbanas, né, por conta da lei de proteção do patrimônio arqueológico, uma lei nacional, em que em médias e grandes obras que têm impactos no solo, de forma intensa na paisagem também, ela pode trazer, além dos benefícios que uma obra pode causar, mas também prejuízos, impactos ao patrimônio arqueológico. Então, se vem adotando uma política mais séria com relação ao acompanhamento dessas obras e a pesquisa, né, em torno do possível potencial arqueológico daquele espaço, seja ele não só mais em áreas distantes das cidades, em áreas de sítios arqueológicos dentro do mato, mas também no contexto urbano, né, um lugar onde há uma produção material, né, de objetos e de espaços a todo tempo sendo, né, produzido, transformado dentro de um contexto social da cidade e que diz e que conta, que ajuda a entender a história, a evolução da cidade, né, as relações sociais, econômicas, simbólicas dentro dessa cidade. Eu acho que cada dia mais o IPHAN vem considerando isso e exigindo, né, da sociedade o reconhecimento desse trabalho, dos profissionais da área de arqueologia, de sociologia, de antropologia, geografia, história, e que juntos constroem essa pesquisa, né? Agnello, você vem trabalhando atualmente na internalização subterrânea aqui do sítio histórico de Sobral. Nos fale um pouco desse trabalho, que consiste. O trabalho ele é garantido juridicamente por essas leis de proteção ao patrimônio arqueológico. Toda obra tem que ter a pesquisa antes, né, da obra ser realizada, durante, né, essa obra, para amenizar ou diminuir os impactos que essa obra possa causar no patrimônio arqueológico.
Então, em Sobral, nós estamos desde do mês de janeiro, né, desse ano, acompanhando essa obra, que é uma obra que tem como objetivo internalizar, né, de forma subterrânea a fiação elétrica e telefônica e lógica do centro histórico tombado de Sobral, para que a paisagem do centro ela, né, tenha menos interferência desses fios e tal, e que possa ter o cidadão possa ter uma visibilidade melhor desse espaço. E essa obra vem sendo acompanhada desde janeiro, com os nossos trabalhos, né, diariamente os trabalhadores da obra estão lá, e o pessoal da equipe de arqueologia também está junto, né, verificando, né, os espaços interferidos da cidade, desse centro, o perfil estratigráfico da cidade, como ele foi produzindo, os aterros, o que mudou, né, os materiais, ou seja, os objetos utilizados pelas famílias no início da cidade de Sobral até hoje, né, como é que se constrói essa cidade a partir desse olhar que muitas vezes está, né, submerso, né, o enterrado na cidade, né. E isso pode para alguns parecer que a gente está lá no meio de uma vala, né, com objetos que parecem lixo, né, mas que são objetos que contam, que ajudam a contar o comportamento, a história de uma cidade em diferentes épocas, né. E é importante ressaltar que na arqueologia isso pode ser definido, né, como arqueologia histórica urbana em praticamente 3 aspectos, né, que é a arqueologia na cidade, né, que a gente pode dizer que, por exemplo, antes da cidade se constituírem, aqui eram espaços, né, que possivelmente era habitado por grupos indígenas, né, antes dos colonizadores chegar ao Brasil. Então, pode-se, durante uma obra numa cidade, você encontrar um sítio arqueológico, né, vamos dizer assim, pré-histórico, né, de comunidades indígenas que viviam antes da cidade ser construída. Isso a gente considera que é um espaço definido, que dentro do contexto da cidade a gente pode chamar de arqueologia na cidade, né? Ou seja, esse lugar específico de um sítio arqueológico. O outro é a arqueologia da cidade, né? Que é a gente não separar o espaço da cidade, ou seja, onde que é o sítio arqueológico, onde é que não é, porque a cidade toda ela pode ser considerada como um sítio arqueológico, porque ali está toda a história dela, todo o processo de evolução, né, física e simbólica da cidade está ali. Então, em qualquer área da cidade que a gente pesquise, nessa arqueologia da cidade, ela tem uma relação com o todo da cidade, né? E ainda também vem sendo trabalhada uma nova visão, que é a arqueologia para a cidade, né? Que é você direcionar de uma forma colaborativa, uma ciência que tem a colaboração do cidadão, né, dizendo o que realmente é mais significativo para ele entender na cidade, tá entendendo? De que áreas possivelmente vamos dizer assim, abandonadas pelo poder público, né, pelo poder econômico, em que esses lugares eles têm uma história. Isso acontece muito nos centros históricos das grandes cidades, né, que ele tem uma história que ali conta a maior parte da história da cidade, e por questões econômicas, de outros interesses, elas foram abandonadas e populações vivem ali de forma desumana, né, como tem um professor, Paulo Zanettini, que ele cita muito bem o exemplo da Cracolândia, em São Paulo, né? É um lugar de muita história da cidade, ali, né, e hoje é um espaço discriminado, né, abandonado, em que junto com as populações que vivem nesse lugar, se tenta também fazer uma arqueologia mais cidadã, né, onde também se tem uma proposta de relação mais humana com esses espaços da cidade. Você falou em cidadania, eu pensei na arqueologia na cidade. Você falou das populações indígenas e africanas ou afrodescendentes, né, no sítio histórico. Me fale um pouco aqui da presença dos indígenas e da população afrodescendente aqui na cidade de Sobral com relação ao sítio histórico, o que apresenta, se tem alguns elementos que os caracterizam. Bem, a pesquisa que a gente tá realizando em Sobral ainda está muito no início, né? Porque a obra ainda vai continuar e por enquanto nós estamos no trabalho de campo, né? O trabalho de arqueologia ele tem várias etapas, tem um trabalho de laboratório, de análise, né? De interpretação um pouco desses dados que estão sendo coletados em campo. Então, o que a gente tem hoje como maior objetivo, tendo o início da pesquisa de arqueologia urbana em Sobral, é construir vamos dizer assim, uma espécie de cartografia de mapa de potencial arqueológico da cidade de Sobral, né?
Então, no meio disso tudo, a gente faz algumas perguntas, né, para que possíveis pesquisadores futuros possam vir também ajudar a entender a partir desses dados que a gente está coletando em campo, né? Que é, por exemplo, onde ficava essas populações, né, em Sobral. A arqueologia histórica ela também está dando uma atenção bem especial para essas áreas que foram habitadas ou que trabalhavam os afrodescendentes, que por muito tempo foram esquecidos da história do Brasil, como se eles não fizessem parte, né? E eles produziam cultura simbólica, cultura material, né? Então, tudo isso a gente tenta entender, mas ainda é muito complexo, porque o contexto urbano ele é muito complexo na sua construção, né? Então, não é tudo separadinho como num sítio histórico, como num sítio arqueológico pré-histórico, que a gente tem uma visão quase que parada do tempo, né? Mesmo que a estrutura física, ambiental, ela também se modifique. Mas na cidade é muito complexo você entender isso, né? De forma rápida, assim. Precisa ter um tempo de pesquisa, né? Mas é interessante hoje a arqueologia dar atenção para essas questões, né? De setores, de classes ou de grupos sociais da sociedade que por muito tempo foram excluídos pela ciência, pela história, pela sociologia, foram deixados de lado e hoje tem uma importância, né? Onde é que ficavam os negros que foram escravizados aqui em Sobral, né? E que construíram possivelmente parte desse centro histórico, né? Após o processo abolicionista, para onde eles foram, em que lugares eles habitaram. Então, são perguntas que com os nossos dados, possivelmente outros pesquisadores possam trazer. De ocupação, vamos dizer assim, indígena, em momentos pretéritos, ainda é muito pouco provável que no processo de evolução da cidade a gente ainda encontre esses espaços muito bem definidos, sabe? Mas é possível, né? Mas a pesquisa está no início, assim, não é possível a gente dizer esses dados com segurança, né? Agnello, você falou em cidadania, você falou numa população marginalizada. Eu gostaria que você ressaltasse qual a relação que há entre arqueologia urbana com sítio histórico e conscientização cidadã. Parte do nosso trabalho ele consiste também e é obrigatório para a nossa equipe, é o que a gente chama de realizar trabalhos de educação patrimonial, né? Que são encontros de formação, de construção de conhecimento com a comunidade, né? Onde a pesquisa está acontecendo, sobre os processos da pesquisa, sobre os resultados, né? E continuidade desse trabalho. Então, são encontros e visitas a campo, que a gente recebe estudantes de escola pública, diversos setores da sociedade de Sobral que se interessam em conhecer a história de Sobral a partir, né, da arqueologia e também construindo conhecimento desses conceitos de patrimônio, né? Então, as pessoas se apropriarem dessa cidade de forma que tenham um conhecimento sobre a sua história, sobre a sua construção social, e isso é feito através dessas atividades, né? Já tivemos inúmeras atividades, inclusive de simulação, de escavação com jovens de escola pública, para que eles entendam também um processo científico da arqueologia, né, como as metodologias de trabalho, né, dos profissionais dessa área, e ele entender como isso vem se construindo dentro da cidade dele, né? Então, as atividades de educação patrimonial, ela tem esse maior objetivo, é construir, junto com a população, os conhecimentos sobre aquela pesquisa, sobre a história da cidade, sobre a história das relações sociais, né? Trazendo à tona também possibilidades de entendimento do conflito que é também a construção de uma cidade, né? Não é só essa coisa bonitinha do patrimônio, essa coisa montadinha, né? Que muitas vezes a gente espera, né? Mas que ali também tem construções de conflitos sociais que também contam a história, né? E diz sobre esse processo histórico de qualquer lugar, né? Então, isso é os meios pelos quais a gente vem desenvolvendo também esse trabalho diretamente com a comunidade. E esse trabalho ele vem tendo um apoio muito interessante aqui em Sobral, que é da Casa do Capitão Bó, né? Que é uma organização gerida pela Secretaria de Cultura do município, que tem um trabalho assim, formidável nessa área de educação patrimonial e que está sendo nosso parceiro assim, constante na realização dessas atividades. Uma equipe muito boa, uma área um lugar que é um museu também, que, inclusive arqueológico,
de outros trabalhos que teve em Sobral. O material está lá, exposto para que a comunidade possa ver, e que eu acho que ainda é pouco valorizado pela comunidade, né? Então, precisa-se visitar mais essas áreas para entender mais a história da cidade, esses lugares, né? Agnello nos fala da importância da interdisciplinaridade na hora da construção desse pensamento sobre uma concepção identitária da cidade a partir do patrimônio histórico. Pronto, eu acho que a partir do que a gente faz essa análise crítica sobre os conceitos de patrimônio, que tem um oficial e tem um vivido, né? Da mesma forma, fica difícil para um contexto de cidade você entender toda a cidade a partir somente de uma lógica, de um ângulo, né? Do conhecimento humano. Eu acho que assim como a história, a disciplina de história ela traz uns processos históricos, né, à tona para que nós entendamos isso no ponto de vista do tempo, né? A antropologia vem trazer os significados disso, né? As relações sociais trazidas pela sociologia, né? A geografia do espaço, ela entende como isso se comporta de forma física, como é que a cidade se revela, né? Ou revela esse contexto de forma física, estrutural, né? Ambiental, né? Todas essas questões têm a importância, né? O olhar de cada disciplina, de cada pesquisador, deixa o conhecimento mais completo, né? E o arqueólogo ele vem também para juntar essas informações, né? E no ponto de vista, a partir da cultura material, ajudar a entender esse processo histórico da cidade. Agnello, não sei se você tem essa mesma reflexão, esse mesmo posicionamento existencial quanto o seu métier de trabalho. Quando eu penso na sociedade contemporânea, efêmera, de passagem, da velocidade, eu me remeto à construção de identidade a partir de uma memória, a partir de vestígios de um passado, eu me vejo aflito. Não sei se acontece isso com você. O que a gente pode ver na arqueologia, principalmente a arqueologia urbana, é a velocidade desse processo, né? A gente brinca em alguns momentos de educação patrimonial para que os jovens entendam, e tentando falar de uma linguagem mais adequada, né, a esse entendimento, a gente coloca alguns exemplos assim. O que hoje a gente está pesquisando, por exemplo, coletando materiais como louça, pedaços de pote, de panela, e outros materiais que possa dizer como era o comportamento ou o padrão de consumo de uma família do século XVIII, XIX, daqui a 200, 300 anos, os arqueólogos estão no nosso lixo, que é produzido hoje, que a gente descarta, né? Tentando entender, talvez de uma forma ainda enfrentando um contexto muito mais complexo, né? De produção, de consumo, tentando entender o que nós vivemos hoje, né? O que de plástico, né? Nós vamos deixar aí para futuros arqueólogos entender porque a necessidade tão grande de consumo, né? Então, para onde aí isso entra inclusive questões ambientais, né? O arqueólogo está todo o tempo trabalhando com isso também, fazendo essas perguntas. O comportamento do ser humano nas relações sociais e na relação com a natureza, né? Para onde nós vamos, né? O que nós aprendemos com o passado, né? O que não aprendemos, né? O que vamos errar daqui para frente com relação ao cuidado com a natureza, cuidado com... E isso, assim, a cultura de consumo, talvez, hoje, da nossa sociedade, ela seja futuramente o ponto mais complexo de entendimento, talvez, do ponto de vista da cultura material produzida atualmente, né? Agnello, chegamos ao fim da nossa conversa. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Cutucando. Foi de uma explanação muito proveitosa, muito profícua, no sentido de nos possibilitar pensar patrimônio histórico material e imaterial, né, na contemporaneidade. A gente agradece também e convida a população de Sobral, né, a se passar perto das obras, chega lá, conversa, procura saber como é o nosso trabalho, né? A Fundação Casa Grande Memorial Dom do Cariri tem uma equipe multidisciplinar, né, tentando contemplar esse contexto histórico de Sobral, e que a gente está à disposição para um trabalho mais formativo, também mais educativo, né, e tentando aproximar a ciência arqueológica
da população, para não ser uma coisa muito distante, conceitos e conhecimento muito distante, mas que as pessoas se apropriem também desse conhecimento, né? Ótimo, obrigado. Ficamos por aqui com mais um Cutucando, espero que tenham gostado e não deixem de assistir ao nosso próximo programa aqui na TV Interage, no endereço eletrônico www.tvinteraja.com.br. Tchau.